Olá, começamos com você mais um programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar não só o programa de hoje, como todos os outros programas já gravados e vinculados aqui na TV. Então você pode ir lá no Missão Maria de Nazaré no YouTube e procurar lá o programa da sua preferência, aquele que você gostou, aquele que você perdeu, e lá assistir. E claro, acompanhar aqui também, todos os domingos, sábados, segunda, quarta e sexta, ou seja, 5 vezes por semana, nós estamos aqui na TV Candidez com você, partilhando a palavra, partilhando das coisas de Deus, levando a mensagem do Evangelho, a luz do Evangelho para a sua vida. E esta palavra que é viva, que transforma todas as coisas. Deus, pela sua palavra, traz vida para todos nós, traz vida para você, traz vida para o nosso coração. Muitas vezes a gente vive nesse mundo, mas não vive verdadeiramente. Nós estamos sobrevivendo e não vivendo. Estamos aí fazendo tudo que tem que fazer, como corpos vivos, mas o coração, a alma, estão cheios de dores, de trevas, de sofrimentos que quase beira a morte. Quantas pessoas estão vivas, mas não têm vida, não têm a vida de Deus. E a palavra de Deus, a palavra que é viva, ela quer trazer para nós a vida de Deus, a vida da graça, a vida que nos dá sentido, motivo, alegria de viver. A vida que transforma o nosso coração, a vida que nos muda de dentro para fora, a vida que faz da nossa vida uma vida plena em abundância. Essa é a vida de Deus. Deus ama você. Deus quer você. Deus não desiste de você. Grave isso no seu coração. Grave isso na sua vida. Por mais que você esteja passando por situações impossíveis, por mais que você não mereça, por mais que os problemas, os pecados tenham tentado destruir você, Deus ama você e Ele não desiste de você. Grava isso no seu coração hoje. Deus ama você antes mesmo de você ter nascido. Deus ama você desde o ventre de sua mãe. Deus ama você e sempre vai te amar e não vai desistir de você. Basta você querer Deus, querer esse amor, voltar para Deus, que Deus vai fazer todas as obras maravilhosas que Ele tem na sua vida. Mas vamos para a liturgia de hoje. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Marcos 10, de 17 a 30. Antes, só um parênteses que eu acho muito importante dizer. Eu digo muito isso aqui no Palavra Viva. Hoje já é 10 de outubro, nós estamos aí há menos de 3 meses para terminar 2021. Um ano que foi desafiador. Tantas coisas diferentes. 2020 e 2021 foram 2 anos assim, onde não imaginávamos nunca vivermos o que vivemos, é ou não é? E ainda temos assim um medo, uma insegurança de quando voltaremos a viver tudo quanto vivíamos antes. Mas a gente corre o risco de olhar para tudo isso e não perceber a graça que passa e não volta mais. Por mais difícil que foi tudo, por mais complicado que foi, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. E nós estamos aí à beira desse ano acabar. E o mais sério de tudo isso é que o tempo está passando. E passando rápido. E às vezes a gente perde tempo na nossa vida. E às vezes a gente deixa o tempo passar e não percebe que é como que um rio que passa à nossa frente, né? E aquela água que passa não volta mais. Vão passar outras águas, mas aquela não volta mais. Aquele peixe que desceu dificilmente vai subir de novo. Mas principalmente aquela gota, aquela porção de água não volta mais. Assim é a nossa vida. A graça que passa não volta mais. Portanto, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não pare a sua vida por nada. Por mais que desafiador que seja, por mais que a gente às vezes tenha que se reinventar, por mais que a gente às vezes tenha que fazer coisas que a gente nunca fez, é preciso continuar. E mais que isso, é preciso agarrar a graça que passa. É preciso voltar-se para Deus.
É preciso estar com Deus, porque para vencermos tudo, só Deus pode nos ajudar. Quantas pessoas entraram no desespero, na depressão? Não porque faltou Deus simplesmente, não. Mas você imagina só enfrentar tudo que estamos enfrentando sem Deus. Fica tudo maior e mais difícil. O medo toma conta de nós. Portanto, nessa correria do tempo, nesse tempo que passa, agarre logo a graça que Deus tem para você. E a maior graça que Ele tem para você é Ele mesmo. É Ele se dar a você. Aceite Deus na sua vida e o aceite hoje. Converta a sua vida e converta hoje. Não espere, pois não sabemos quanto tempo temos. E é por isso que a gente precisa resolver e decidir agora, nesta hora. Mas vamos lá, hoje, 10 de outubro, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. É um evangelho longo, peço que você acompanhe comigo. Se tiver sua Bíblia e quiser pegar, até ajuda. Se quiser pegar aí no celular, no computador. Marcos 10, 17 a 30. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com essas palavras. Mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século, com 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras do Evangelho possam trazer vida para a nossa vida. Bom, um texto longo, e eu acho que com 3 momentos diferentes. Acho que a gente pode dividir aqui em 3 momentos. O primeiro momento é o encontro de Jesus com esse homem. Em algum outro evangelho, outro evangelista vai dizer o jovem rico. Aqui não fala que é jovem, fala que é um homem. Mas percebe-se que é a mesma pessoa, que se encontra com Jesus e diz: O que eu tenho que fazer para encontrar a vida eterna? E Jesus diz para ele: Cumpre os mandamentos. Ele falou: Mas eu já cumpro. Aí Jesus falou: Então vá além. Vá a mais. Vá num amor maior a Deus. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Ou seja, cumprir os mandamentos nos dá a vida eterna? Sim, a salvação. Somos salvos. Mas Deus não quer só que sejamos só salvos. Deus quer que sejamos santos. Deus quer que Ele seja o tudo na nossa vida. Aqui, quando Jesus fala para aquele jovem: Então, se você vive os mandamentos, você já vai ter a vida eterna. Ou está mais ou menos já dentro do plano de salvação. Cumprir os mandamentos, já está no plano de salvação. Não cumpriu, está no plano da condenação. E tem gente que não acredita muito no inferno, mas ele existe.
E coitado daqueles que não acreditam e vivem como se não acreditassem. Correm um grande risco de já estarem lá. Mas para entrarmos no plano de salvação, precisamos viver os mandamentos. Não dá para olhar para os 10 mandamentos e deixar algum de lado. Se eu deixo algum de lado, eu não tenho nem a salvação. Só que Deus quer de nós mais do que a salvação. Então aquele homem cumpre os mandamentos, tem a vida eterna por cumpri-los. Mas ele falou, mas isso eu já faço. Jesus falou, então você já faz isso, vamos além. Vamos além. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Aqui não é só o ato de vender o bem, de pegar a terra e vender e dar para o pobre. Não, aqui é o fato de deixar tudo que eu tenho de riqueza para ter o Senhor como minha única riqueza, como meu único amor, como meu único Senhor. A ter Ele como aquele que vai ser o tudo na minha vida. Aqui é simplesmente deixar as coisas que ocupam um lugar prioritário na minha vida para ter o Senhor como a única prioridade, como tudo da minha vida. É aqui que Ele chama ele a viver. E isso é a busca de santidade. A santidade nada mais é do que ter o Senhor como primeiro, como único, como tudo. Onde toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, todas as pessoas que eu me relaciono, tudo esteja centrada, alicerçada em Jesus Cristo. Vende tudo que tem, dá aos pobres, ou seja, tira tudo que você tem como riqueza dentro de você. Desapegue de tudo e me tenha como tudo da sua vida. Vem e segue-me. Vem e seja meu. É isso que o Senhor está dizendo para esse jovem. A vida eterna já temos a partir do cumprimento dos mandamentos. E isso já é muito, né? Quantos de nós não damos conta? Quantos de nós não nos preocupamos? Quantos de nós não vivemos? Quantos de nós não nos dedicamos? Não cometerás adultério. Mas mais ou menos a gente comete adultério na internet, no pensamento, né? Nas fantasias. Não cobiçar a mulher do próximo, mas a gente só dá aquelas olhadas, só dá aquele olhar assim, deseja, imagina, comenta. Nem os mandamentos às vezes conseguimos viver. Já é difícil. Aqui tinha um homem que vivia os mandamentos. Mas sem os mandamentos não tem nem salvação. Precisamos, para termos o reino de Deus, para termos a vida eterna, precisamos viver o que Deus nos pede. Deus deixou para nós um projeto, uma proposta, que começa pelos 10 mandamentos e que deve chegar até ter o Senhor como único, como tudo na nossa vida. Aqui tem um homem que já tinha cumprido os 10 mandamentos e que agora faltava ter o Senhor como tudo na vida dele. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos se estamos cumprindo pelo menos os 10 mandamentos. E a partir daí, possamos dar passos além para estarmos com o nosso Deus. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta logo para continuarmos partilhando sobre esse Evangelho. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com a nossa Palavra Viva.
hoje 10 de outubro, partilhando sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Como eu dizia no primeiro bloco, nós temos no primeiro momento desse Evangelho um homem que diz para Jesus o que ele tem que fazer para ter a vida eterna. Jesus apresenta para ele primeiro os mandamentos. Ele diz que já cumpre. Jesus então convida ele a ir além, a dar um passo a mais, a ter o Senhor como tudo na vida dele. Esse homem se entristece porque ele tinha muitas coisas, ou seja, ele tinha muitas coisas que eram prioridades. Não tinha tanta disponibilidade para ter Jesus como centro. E aí ele fica triste. Aqui não diz se ele vai embora, vende, volta, não. Aqui só diz que ele se entristeceu. Mas eu quero só retomar o que eu dizia no primeiro bloco, onde eu falava da vivência dos mandamentos. Hoje a gente às vezes vive como se não fosse morrer. Às vezes vivemos como se não tivéssemos que prestar conta do que fazemos. Vivemos a vida de qualquer jeito, sem se preocupar com o que virá. Por isso muitos têm medo da morte, porque a morte é certa. Olha, tivemos um ano ou 2 anos, 20 e 21, onde muitas pessoas morreram. Onde de repente chegou uma ameaça à vida, que foi a Covid-19. Ela veio ameaçar a vida. Ela chegou perto de nós e quase atingiu a nós que ainda estamos aqui. Mas chegou perto e até tocou e levou pessoas que amamos. Isso mostra para nós não só um problema de saúde, um problema mundial, epidemiológico, mas mostra a nossa fragilidade. O quanto somos frágeis, limitados e mortais. E muita gente não se preocupa com isso. E quando Jesus vem falar da vida eterna, quando ele fala da vivência dos mandamentos, é um alerta para nós. Precisamos entender que se eu não me preocupar com o que eu faço na minha vida aqui, e mais, que eu um dia vou ter que prestar conta do que fiz, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais distante de Deus. As leis morais, os mandamentos, eles ordenam a nossa vida. Nos colocam em ordem. O pecado nos faz desordem. Portanto, aqui tem um homem que vivia os 10 mandamentos, que vivia aquilo que Jesus falava, que não é fácil, que muitos de nós, a maioria das pessoas hoje não querem nem viver isso. Quanto mais fazer o além. Além. Então vai lá, vende tudo que tem, vem seguir. Vem me ter como tudo. Aí o jovem entristeceu, porque ele possuía muitos bens. Entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Jesus colocou nele os olhos, fixou nele o olhar, amou-o e disse: deixa o seu tudo na sua vida. É isso que Jesus quer dizer para você hoje também. Te amar, te olhar e dizer: deixa o seu tudo na sua vida. Talvez você vai se entristecer, vai ficar abatido porque você tem muitos bens. Não, mas eu não tenho dinheiro para nada. Não estou dizendo de bem material. Eu estou dizendo de bens que são apegos, que são coisas que a gente às vezes não abre mão. E esses bens podem ser pecados, sentimentos, pensamentos, pessoas, que você sabe que aquilo te tira de Deus, te afasta de Deus, mas você não deixa, não larga. Hoje o Senhor está querendo olhar nos seus olhos, te amar e dizer: vai, larga tudo isso e vem me seguir. E aí os discípulos ficaram preocupados, e Jesus disse: quão difícil será entrar no reino dos ricos. E eles ficaram assombrados com essas palavras, mas Jesus falou, e aqui é muito bonito: filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. Quão difícil é entrar no reino de Deus os que põem sua confiança na riqueza. Aqui está o cerne, a essência de tudo. Jesus não condena ter ou não ter bens. Jesus não condena a pessoa que trabalha, que ganha o seu dinheiro, que consegue ter um conforto. Não. Jesus está alertando para aqueles que colocam nisto a sua confiança.
Nós estamos na pandemia, tivemos aí os picos do Covid-19, onde pessoas ficaram internadas, entubadas, morreram, onde faltou leito, onde CTI lotado. Quantos de nós acompanhamos lá a postagem da prefeitura? Tantos leitos, tantos por cento, tal, aquela coisa toda. E não sei se você sabe, mas muita gente confiou na riqueza e tomou uma rasteira nessa pandemia. Hoje, a maioria das pessoas depende da saúde pública, né? Mas tem a saúde complementar, que são a saúde particular ou o plano de saúde. O que aconteceu é que muitas pessoas pagam plano de saúde, a maioria SUS, mas tem alguma parcela da sociedade que tem dinheiro, que não precisa preocupar nem com SUS, nem com plano de saúde. Todo mundo sabe disso. Mas o que aconteceu na pandemia, em muitos hospitais, em muitos lugares do Brasil, é que os hospitais, como eles estavam lotados, como estavam enchendo de gente, como eram pessoas que internavam e ficavam lá muitos dias, e tinham que ir para o CTI, tinham que ficar entubado, o hospital decidiu atender só SUS ou plano de saúde. Em muitos lugares aconteceu isso. E aqueles que tinham dinheiro, que não tinham plano de saúde, não queriam depender do SUS, mas tinham lá suas contas recheadas de dinheiro e dizia: se alguma coisa me aconteceu, tem dinheiro ali, eu pago, ficaram na mão. Por quê? Primeiro que o hospital tinha que cumprir as vagas que ele tinha acordado com o SUS e as vagas que ele tinha acordado com o plano de saúde. Segundo, que a garantia de receber do SUS do plano de saúde é maior. Porque se alguém fica no CTI 30 dias, 40 dias, a conta vai lá no alto. Ah, mas o cara tem dinheiro, mas quem garante que ele tem todo o dinheiro e que ele vai ficar quanto tempo? Porque você entrava com Covid no hospital, sabe lá como que sairia. Um leito de CTI, por exemplo, entubado, é altíssimo o valor. Então o que os hospitais fizeram? Muitos, né? Não foram todos, claro. Não vamos receber particular. Só plano de saúde e SUS. Os que não têm SUS, só plano de saúde. Por quê? Porque a garantia de receber, cumprir o contrato com o operador de plano de saúde, tudo isso. E eu conheço pessoas da minha região, não da minha cidade, da minha região, que tentaram e não conseguiram pagar particular para entrar num leito de CTI. Com um familiar, com uma pessoa, né, um filho, uma esposa, uma mãe. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas colocaram sua confiança na riqueza. Ah, mas elas deviam... Não estou dizendo que elas estavam erradas, não. Mas elas precisam aprender, e nós também, porque não só elas, mas todos nós aprendemos que não adianta a gente ter muita coisa. Não adianta a gente confiar nas coisas desse mundo, porque uma hora essas coisas não vão nos dar segurança. Não digo que elas estavam erradas, não, porque na verdade está certo, você tinha o dinheiro, está tudo certo. Mas a gente precisa aprender com as circunstâncias e situações para dizer para nós assim, aqui, maldito o homem que confia no outro homem, maldito mais ainda o homem que confia em coisas. Porque as coisas uma hora vão falhar. Portanto, aqueles que colocam sua confiança na riqueza não conseguirão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque para mim entrar no reino de Deus, a minha confiança tem que estar em Deus. E não nas coisas que passam. No dinheiro, nos bens, no poder, no prestígio. Porque em certo momento tudo isso não vale nada. Não adianta de nada. O único que não passa e que sempre vai ser a solução, sempre vai ser segurança é Deus. Portanto, precisamos analisar a nossa vida e pensar em quem estamos colocando a nossa confiança ou em que estamos colocando a nossa confiança. E a partir daí, mudarmos a nossa vida e decidimos colocar a nossa confiança só em Deus. Por mais que a gente fique abatido, triste, como ficou aquele homem, mas que possamos enfrentar os nossos apegos, enfrentar as coisas que temos para sermos todo de Deus e só dele. E aí Jesus continua conversando com seus discípulos e eles dizem que é impossível alguém ser salvo então. Porque todo mundo é apegado. Jesus fala, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Olha que bonito. Para os homens realmente não tem jeito. Não tem jeito. Mas para Deus tudo é possível. Deus pode nos salvar. A graça dele pode fazer em nós. E aí a gente fica com o coração alegre e esperançoso. Porque sabemos dos nossos pecados, sabemos que nós não damos conta, mas se buscarmos a Deus, se contarmos com Ele, se pedirmos a Ele, Ele faz em nós. Diante dos nossos apegos, falar: Deus, me ajuda a desapegar. Ele ajuda. Deus, me ajuda a cumprir os mandamentos. Ele ajuda. Nós não damos conta sozinhos, mas Ele pode em nós. Isto é a verdade da palavra de Deus para nós. Portanto, meus irmãos, abramos o nosso coração hoje para a graça de Deus, que quer nos alcançar e nos converter e nos transformar. É isso que Deus quer fazer em nós. Bom, fico por aqui. A última parte do Evangelho é quando Jesus fala para Pedro, né, que aquele que deixou pai e mãe vai ganhar 100 vezes mais. Isso é também bem claro aqui, que aqueles que tudo deixam pelo Senhor. Se eu deixo algo por amor a Deus, se eu deixo alguma coisa por amor a Deus, Deus me recompensa. Essa tem que ser a nossa confiança. Mas não dá tempo mais de aprofundar, mas que você possa ler esse Evangelho de novo na sua casa e deixar Deus trabalhar dentro de você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, que Deus o abençoe, que caminhamos juntos aí nessa estrada da vida, onde a graça de Deus não falta, mas que nós precisamos querer essa graça e nos decidir por Ele sempre. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Eu volto domingo que vem, mas segunda, quarta, sexta e sábado tem palavra aqui na TV Candidez com a Sabrina e com o Mateus. Um grande abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.